Bom dia, pessoal. Hoje, sabadão, 22 de abril de 2023, aniversário do descobrimento do Brasil. Então, a gente está aqui olhando uma foto da Praça de São Pedro, do Vaticano, e o tema é sobre o celibato clerical, né? Então, o celibato clerical, o que, que significa? O padre da Igreja Católica, ele não pode se casar. Então, já há alguns anos está acontecendo um debate, não só dentro da Igreja Católica, dentro do Vaticano, com os papas, né? Já não é com esse Papa, o Francisco, já com o Papa anterior, já começou esse debate sobre a quebra dessa regra de que o padre não pode se casar. Então, a discussão ela se estende por todas a Igreja Católica, pelas comunidades, né? Entre os fiéis, né? E até na população em geral, né? Então, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar o meu ponto de vista, né? Então, eu sou a favor da manutenção desse dogma da Igreja Católica, né? Eu sou a favor que o padre não se case, e nesse vídeo eu vou explicar, eu vou mostrar o meu ponto de vista, porque que eu defendo que o padre não se case, né? Mas antes, né, o que é um dogma, né? Basicamente, dogma é uma verdade inquestionável. Então, esse aí é o conceito, a definição, uma das mais simples que a gente pode expor para explicar o que seria um dogma, né? É como se você pegasse uma pedra do chão, né, e mostrasse para alguém e falasse assim: isso é uma pedra. Então, quem tá te ouvindo e está vendo, ele não vai te questionar, não vai dizer que você está falando uma mentira. Então, basicamente, esse é o conceito de dogma, né? E um dos principais dogmas da Igreja Católica é o celibato clerical. Então, o que é o celibato clerical? É a regra de que o padre não pode se casar, né? E nesse vídeo eu vou explicar o meu ponto de vista, porque que eu sou a favor do celibato clerical. Então, por que o celibato clerical é importante? Eu estabeleci 3 motivos da minha parte por que eu defendo o celibato clerical, né? Esse primeiro motivo aqui, eu nem acho ele tão importante, porém, milhares ou milhões de fiéis, de pessoas no mundo inteiro, levam isso em conta, né? Então, como o padre é como se fosse um representante de Deus, de Jesus Cristo, no planeta Terra, para levar a palavra cristã, para levar a palavra de Deus, né? Então, como Jesus Cristo, ele nunca se casou, né? E, obviamente, ele nunca se casou, porque se ele tivesse se casado, ele estaria sujeito a tudo aquilo que um casamento implica, né? Uma relação carnal, uma relação sexual. Então, o fato de Cristo não ter se casado leva a essa situação de correlação, né? Então, o padre ele deveria seguir a postura de Jesus Cristo, exatamente por ele ser um representante dele, né? Então, esse é um motivo. Para mim, não é um motivo principal, mas seria um, tá? Seria mais assim simbólico, né?
Mas esse simbolismo é muito forte, né, cá para nós. O segundo motivo, esse sim eu acho importante, ó. Porque se a gente permitir que o padre se case, né, então a gente tem que contextualizar, colocar ele dentro desse contexto social do casamento, né? Então, se o padre se casa, eu acho assim, então o padre é um ser humano. Então, o que pode acontecer num casamento, né? Num casamento pode acontecer, além de tudo de bom que pode acontecer num casamento, pode acontecer muita coisa ruim, como por exemplo as brigas, né? As traições, né? E as perversões, né? As perversões sexuais, por exemplo, né? No Código Civil, as perversões sexuais não são crimes, tá? Não é tipificado como crime. Porém, as perversões sexuais, elas são condenadas pela fé cristã, pela Igreja Católica. Então, se você permite o casamento ao padre, né? Então, o que acontece? Puxa vida, o padre se casa. Depois que ele se casou, ninguém tem que meter o bedelho na vida do padre. O que o padre fizer ali na casa dele, ninguém tem que se meter, né? Então, mas só que, qual que é o problema disso, né? Se ele chega numa missa e durante a homilia ele fala que, por exemplo, que não pode, né, o casamento não pode ter traição no casamento. Mas e aí, se num determinado momento ele trai a esposa, né? E pior ainda, ele esconde isso, né? E ninguém fica sabendo, né? E aí como é que fica os fiéis ali? Ele ouvindo do padre que não pode trair, porém ele trai, às escondidas, né? Então, mas vamos na situação de que o padre trai, ele dá uma escorregada lá, ele assume que traiu e pede perdão, né? Então, se ele pede perdão, né, e a esposa perdoa o padre, né, então, por que a comunidade não deveria perdoá-lo? Eu acho que deveria perdoar. Se a própria esposa perdoou, né, a comunidade deveria perdoar. Mas aí, gente, e se ele, por exemplo, escorregar pela segunda vez? Ele trair a esposa pela segunda vez, né? E a esposa novamente o perdoa, certo? E aí, a comunidade deve perdoar, né? Então, olha quanta coisa que pode acontecer se a gente permite que um padre se case, gente, né? E olha, eu estou só na metade, olha. E como é que fica, por exemplo, com relação ao sexo, certo? Porque se você permite o casamento, você está permitindo o sexo ao padre. E aí, por exemplo, a sodomia, né, que é o sexo anal, é condenado pela Igreja Católica, certo? Mas aí como é que fica, por exemplo, se o padre na homilia falando, condenando sodomia, e aí só que ele no casamento ele pratica isso, né? Ninguém tem que se meter na vida íntima do padre, mas como é que fica um padre que fala assim, olha, não pode fazer sexo anal, não pode fazer sexo oral, mas só que no casamento ele faz, né? E ninguém fica sabendo, porque é uma coisa que acontece no quarto, né? Você está entendendo como que é complicado isso? Por que então vira uma coisa, vira uma hipocrisia, né? E assim, né? Dando continuidade a esse segundo item, né? Um padre casado não quer dizer que ele vai ser um mau padre. Você vai ter milhares de padres, por exemplo, que se aprovar o fim do celibato, né? Que ele seja casado, ele se casa e ele vai virar um excelente padre. Ele vai levar uma vida reta, correta, né? Dentro do que é o permitido, certo? E vai exercer um sacerdócio maravilhoso, certo? Então, o padre casado não quer dizer que ele vai ser um padre
um mau padre, um padre que vai fazer coisa. Não, absolutamente. Só que eu acho assim, não quer dizer que todo padre vai ser assim, certo? Então a gente está vendo na Igreja Católica os casos de corrupção, os casos de pedofilia, né? Então por que isso não pode acontecer no casamento, né? As traições, as perversões. Então esse segundo ponto é o mais importante no meu ponto de vista para a manutenção do celibato clerical. Agora, um terceiro motivo, assim, eu não considero assim tão importante, porém, ele é uma coisa que eu vou assim destacar aqui, que é o seguinte: mesmo que a Igreja Católica aprove o fim do celibato, você vai ter um monte de padre que ele vai se manter celibatário. Ele tem a convicção de que é correto manter o celibato. Então ele vai se manter, ele não vai querer se casar, ele vai querer manter a vida dele como solteiro, por convicção e assim, indo de encontro ao que eu estou dizendo aqui, né? Então, aí o que acontece? Você vai ter uma quantidade aí de padres casados e outra de padres solteiros. Porque a igreja, uma vez que ela abole o celibato, ela ao mesmo tempo não vai obrigar os padres a se casar, é lógico. Então vai ter aqueles padres que vão se manter solteiros, né? Mas aí, na minha opinião, eu acho injusto isso daí e fica desequilibrado, né? E contraditório, porque você vai ter um, uma certa quantidade de padres casados e uma certa quantidade de padres solteiros. E eles podem, inclusive, nas homilias, nos aconselhamentos, né, eles levarem isso em conta, né, na hora de dar opiniões, porque os padres também dão opinião, né? Eles têm os pontos de vista, né? Então eu acho assim, veja, é, vai ficar, por exemplo, eu preferiria assistir uma missa de um padre celibatário. Se tivesse que escolher, eu preferiria, né? Não quer dizer que, por exemplo, agora que acabar o celibato, não quer dizer que eu vou abandonar a igreja, vou parar de ir na missa. Não, vou continuar. Mas se tivesse que escolher, eu preferiria, né, um padre celibatário, tá? Por tudo isso que eu expliquei aqui, tá? Tem aquelas pessoas que eles querem que o celibato acabe porque eles querem manter a vida de casados, né? E eles querem rezar uma missa, eles querem celebrar uma missa, né? Então, sei lá, eu acho isso um certo egoísmo, porque dentro da igreja tem o ministro, né, o ministro da Igreja Católica, e tem o diácono. Então, esses dois personagens aí, eles podem celebrar missas. A única coisa que eles não podem fazer é consagrar a hóstia, mas eles podem fazer tudo que um padre faz, uma missa integralmente, me parece, né? Eu sou católico, mas não sou, não me aprofundei, mas eu conversei com meu irmão e ele disse que um ministro ele pode celebrar uma missa. Então a hóstia quem consagra é o padre, mas ele reza a missa lá perante os fiéis, né? E aí ele dá a hóstia para os fiéis, né? Mas o diácono me parece a mesma coisa. Então, para quem quer participar, rezar a missa, tudo ele pode ser um ministro e pode ser um diácono, né? Por que precisa exigir, né? Não, por que ele quer virar um padre, né? Então, para mim não tem sentido isso, tá? Abraço a todos.